Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né? Mais um dia aqui para a gente continuar a nossa jornada da consciência, né? É agradecer, né, pessoal? Porque a gente está aqui nessa realidade, né? Uma oportunidade de a gente experimentar coisas, né? Experimentar frequências, né? Diferentes e a gente expandir a nossa consciência. Mas o problema, tá, pessoal? Aqui agora mesmo eu saí de manhã aqui, né? Por isso que eu tô gravando de tarde agora. Saí de manhã, mas quantas pessoas, pessoal, eu tô vendo dormindo, tá? Pela conversa, pela maneira como age, a gente que é desperto, a gente percebe, mas o que é que a gente pode fazer, pessoal? O que é que a gente pode fazer é isso, é mandar boas energias, tá? E pedir que a frequência de Deus desperte essa consciência, né? Por isso que vai ter alguns eventos, né? Que vai acontecer aqui nessa realidade e esses eventos vai contribuir para que essas pessoas tomem um choque, né? Aqueles que já estão despertando, já estão sabendo mais alguma coisa, não vai ser surpresa para ele. Mas para aquelas pessoas ainda que estão num sono profundo, então vai ser um choque para essas pessoas, tá? Esses eventos, né, que vai acontecer como é aqui nessa realidade. E vai fazer com que algumas pessoas, né, entrem em parafuso e outras que vão despertarem, tá, pessoal? Mas não tem como não acontecer isso, tá? Não tem como isso não acontecer, porque vai ter que acontecer porque a maioria das pessoas ainda estão dormindo. Mesmo no grupo religioso, ela até está no grupo religioso, mas ela já, como é que se diz? Ainda está dormindo, está seguindo coisas, tá? Que não é para seguir, tá perdida também, né? Então, por isso que eu estou aqui trabalhando, as pessoas que estão aqui assiduamente, essas pessoas despertaram, né? Tiveram alguma dificuldade aí, né? Porque você também saiu procurando sobre esse assunto, porque vocês tiveram dificuldade, tá? Dificuldade na vida, tá? Então faz com que você vá buscar essas coisas espirituais, né? Você quer buscar Deus, né? Deus, me ajude aí, né? Em qualquer situação dessa realidade, a dificuldade vem. Então vocês vão procurar Deus, né? Por isso que essas pessoas estão indo, mesmo nesses grupos, tá, pessoal? Que estão engano, porque ela quer resolver o problema dela. Ela ainda não está ciente de que o pastor, o líder lá está pregando engano. Ela está indo ali porque eles estão prometendo, então elas estão indo. Tá? Então as pessoas estão procurando um Deus, pessoal, por causa dos problemas que está acontecendo aqui. Mas ainda de uma forma, né, cega, uma forma cega que essa pessoa tá procurando a Deus, tá? Menino! E tem uma que não tá encontrando, tá? Seu cagão! Tem uma que não tá encontrando Deus, não tá encontrando nada que possa suprir a necessidade dela, tanto física como espiritualmente, tá? Eu vim gravar aqui porque eu deixei, porque aqui tava uma agonia, né, pessoal? Então eu deixei esses povos aí passar a agonia dele e vim gravar agora o nosso estudo de ontem, né? Antes de tomar um suco aqui de maracujá com goiaba, para minha garganta melhorar, tá? Eu até esqueci de comprar o chá, que eu gosto de tomar sempre o chá crente, né? Mas graças a Deus deu para o suco
com goiaba, né? Pelo menos o dinheiro deu para isso, né, pessoal? Então, tá, pessoal? Vim gravar agora por causa disso, né? E vamos continuar o estudo. A gente falou aí o tema que a gente falou, a primeira, né? Primeira, segunda, não foi? Segunda e terceira parte, né? A gente falou também a terceira parte aí. A gente vai falar a terceira parte, então a gente parou na segunda, não foi? Vamos ver aqui aonde a gente parou. Deixa eu ver aqui. Nossa, é muita coisa, hein, pessoal? Pela, é. Qual é o tema que a gente está falando, pessoal? O que é o tempo espiritual? E por que temos que vibrar nessa percepção da consciência? Então, esse tema aí que a gente falou a primeira, segunda parte, não foi? Agora a gente vai gravar aqui a terceira parte, tá? Espero que você tenha acompanhando, tá, pessoal? Desde o início, porque um tema não é fácil, esse tema não é difícil de você compreender, tá? Aquelas pessoas que é espiritual, que teve uma experiência, ela vai entender do que eu tô falando mais rápido. Mas eu tô passando aqui esse ensinamento para você que não teve essa experiência, para você compreender através do seu despertar, você compreender como é que funciona o tempo, tanto nessa realidade como na realidade espiritual, tá? Então é isso que a gente está estudando, né? E aí, recapitulando, o que é que a gente viu aí na primeira e segunda parte? Ele fala, o tempo espiritual é um conceito espiritual que descreve a percepção, né, da consciência da pessoa do tempo que transcende o cronológico e o linear. Então, esse tempo espiritual, ele transcende esse tempo que a gente está aqui cronologicamente, né? Que até tem aí, né, do Deus Crono, que marca o tempo, né? Entende? Então, esse tempo espiritual que sua consciência vai vibrar, vai transcender esse cronológico e linear. Ele fala, sendo mais qualitativo, né? E subjetivo. Subjetivo da consciência, relacionado à evolução da alma. Então, está relacionado com a nossa evolução. Então, quando a gente desperta, a gente entra nessa evolução. Então, a gente entra numa vibração mais alta para a gente sair do tempo cronológico. Então, uma pessoa que despertou verdadeiramente, ela começa a vibrar no tempo espiritual, não nesse tempo cronológico. É o que a gente tem que, como é que se diz, pessoal? Sempre buscar, tá? Aí as coisas que acontecem aqui, irmão Samuel, a gente repara, tá? O que vai acontecer, vai acontecer. Principalmente aquele que está escrito, né, nas escrituras, vai acontecer. Então, vai acontecer eventos que vão despertar muitas pessoas em massa, né? Através do levantar da espiritualidade, as pessoas começando a falar de espiritualidade, sobre despertar da consciência, algumas pessoas que já estavam já nessa frequência, ela está começando a despertar para isso. Outras ainda, pessoal, ainda estão em outra frequência, tá apegada às coisas aqui dessa realidade, tá? Então vai ter mais dificuldade. Então, essas pessoas só vão despertar como? Às vezes com esses eventos aí. Esses eventos, às vezes, já foi marcado para que essas consciências despertem, tá? Para que ela passe para o lado do bem, o lado da frequência elevada,
e ela possa ser um canal da espiritualidade para ir havendo mudança, tá, pessoal? Mas por enquanto, tá? São poucas pessoas despertas, tá? A religião foi criada, não foi para despertar pessoas, tá? Foi para prender pessoas e levou muito tempo, tá? Nessa apostasia. Então agora a espiritualidade, Deus está trabalhando, fazendo com que essas consciências abram e despertem para fazer outro movimento, tá? Então é isso que a espiritualidade, né, está fazendo, tá, pessoal? E ainda, mas está pouco ainda, tá? No Brasil mesmo, tá? O Brasil ainda está um pouco à frente dos outros países, tá? Aqui está mais tendo esse boom aqui da espiritualidade, né? Com confusão, com tudo, mas está tendo, né? Com engano no meio também, né? Por isso que precisa tirar esse engano que existe no meio do despertar da espiritualidade também, né? Então, tem que tirar isso, tá? Então, isso leva um tempo, né? Por isso que não é fácil, tá, pessoal? E por quê? Porque o inimigo, ele coloca a pata também, ele quer estar atrapalhando aquele para que eles não despertarem. Por isso que eles estão em todos os setores aí. Político, religioso, né? Alimentícia, farmacêutica. Então, eles estão nesses lugares tudo, controlando tudo, tá? Mas é isso. É a parada que a gente está enfrentando aqui, tá? Nesse tempo agora, nessa realidade, né? Que a maioria dos homens concorda que a gente está em 7, né? 7/11 de 2006. A maioria concorda, né? Alguns outros países ainda não, mas a gente está nesse tempo, né? Esse tempo que a gente está enfrentando essas coisas. Tá, pessoal? Então, tem a ver com a alma, né? Aí a gente falou a primeira, a segunda parte. Agora a gente vai para a terceira parte, aonde a gente parou aqui, aonde ele fala: por isso o tempo espiritual é um conceito profundo que pode revolucionar a maneira como vivemos. Então, né? Por isso, porque ele estava falando das práticas, para a gente entrar numa serenidade, numa frequência, entrar num equilíbrio, harmonia, né? Então, ele estava falando isso. Então, ele fala, por isso que o tempo espiritual é um conceito profundo, não é falando do tempo, da sua percepção como consciência do tempo, tá? É isso que o que ele está falando, que é profundo, então, que é da alma, é como a sua consciência percebe a realidade. Tem gente que às vezes até tem dificuldade de perceber essa realidade aqui, né? As horas, o tempo, né? Tem pessoas que estão voando, tá, pessoal? As pessoas mesmo que estão ficando zumbi, né? Zumbi pelo uso de tóxico, de bebida. Então, tem pessoas que vivem sobre esse efeito, pessoal. Não percebe nem o tempo que ela está. Que dia é hoje? Eu vou tomar mais uma cachaça ali. A pessoa não sabe. Não sabe de nada, tá? Então, opa! O menino quer virar aqui o negócio. Bora! Leva o menino para lá, por favor. Para lá. Quase. Você viu aqui, pessoal? Balançou aqui a roseira, a criança. Então, tem pessoas que nem sabem onde ela está, porque é uma pessoa dependente de alguma coisa química. Então, quando ela usa aquilo, atrapalha a percepção da consciência dela nessa realidade. Atrapalha. E é isso que o inimigo quer deixar você aí
viciado em muita substância, que você não perceba quem é você, o tempo aonde você está. Ele quer assim, pessoal. Ele quer você assim, aéreo. Então, cria uma frequência, uma pressão. Então, vocês não aguentam, tá? Não aguentam essa forma de viver que a Matrix colocou. O que é que vocês não aguentam? O que é que vocês vão pegar? Vão pegar substância que faça você relaxar, tirar um pouco dessa ilusão, dessa realidade. Aí que é o seu engano. Você está pensando vai aliviar, quando vê vai trazer mais problema para a sua vida. Principalmente, tá? Que eu estou vendo aí que tem veneno até agora nas bebidas aí, né? Vocês que bebem, eu mesmo não bebo, né? Entende? Eu sei que em outras coisas também tem veneno, mas até agora nas bebidas aí alcoólicas tem veneno. Mas vê se as pessoas pararam de consumir. Não param, pessoal. Estão viciados, estão já nesse preso a esse sistema, é assim mesmo, e é assim. Então as pessoas vai levando, empurrando até com a barriga aí. Entende, pessoal? É assim que as pessoas estão vivendo. Aí vai, aí quando um aí desencarna, aí vem outro também desencarna, e aí e vai nesse ciclo. Então a bola de neve só vai aumentando. E cara massacrando aí até, e a gente não tem tempo nem agora, nem para buscar espiritualidade, não tem ânimo, as pessoas estão assim. Então eu saí agora de manhã, vi muitas pessoas assim. Saí agora aqui para resolver problema aí, fazer até umas compras aqui para casa. E vi muitas pessoas assim, tá? E até a gente tem pessoas na nossa família também. É duro, tá, pessoal? Por isso que o despertar é duro, a gente despertar e ver que as pessoas não estão, como é? Desperta, tá? Você vê que eu tô falando de despertar. E quando começa a tocar na alma, as pessoas se incomodam. Aqui em casa também se incomodam. Eu aposto que vocês também se incomodam. Então tem coisas que é da crença que você colocou, aprendeu, você não quer largar. Tem gente no meu canal assim ainda. Mas a gente tem que ter paciência, esperar, né, o tempo certo para ela ir desintegrando daquilo. Porque é apego, pessoal. A gente está apegado às coisas aqui. Faz parte da vida. Então, tem coisa que eu preciso também desapegar. Eu percebo e começo a trabalhar esse lado aí. Tá? Mas é isso. É a nossa... Como é que se diz? Faz parte do nosso processo aqui. Então, ele fala que por isso o tempo espiritual é uma coisa profunda que pode revolucionar a maneira como vivemos. Então, pode revolucionar se você estiver nesse tempo espiritual, que é seu despertar. Então, vai mudar a maneira como você vê, como você se comporta, como você se relaciona com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque está fazendo uma transformação lá dentro da alma, então, nas crenças. Então, não tem como não mexer nas crenças. Trabalho do despertar não tem. É para mexer mesmo. Tá? Mas é para o bem, tá, pessoal? Aí ele fala, ao compreender a diferença entre o tempo terreno e o espiritual, podemos encontrar um equilíbrio e harmonia em nosso dia a dia. Então, por isso que você tem que compreender que existe diferença entre esse tempo terreno e o tempo espiritual. Quando você compreende isso, pessoal, então você vai, como é que se diz? Você vai encontrar ali um equilíbrio das coisas, a harmonia no seu dia a dia. Então você vai tentando equilibrar as coisas. É o caminho que a gente está traçando, o caminho do meio, o caminho de Cristo.
o caminho da espiritualidade. É isso. Então, mas você tem que compreender isso. E isso passa pela sua percepção da consciência. Então, pelo seu despertar. Se você estiver dormindo, você não vai ter compreensão dessas coisas. Entende? Então, por isso que isso tem a ver com a evolução da alma. Porque quando a gente compreende, a gente evolui. Quando a gente não compreende, fica aí ainda, a gente não evolui nada, a gente está estagnado. E é isso que a Matrix quer. Por isso que ele criou os conceitos religiosos aí, a Matrix quer, para deixar você ali, sempre naquilo ali, ó. Você não evolui nada. É o que está acontecendo com muitos, né? Pessoas que estão em grupo religioso, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal, em estar explicando essas coisas a você. Mas eu tenho que explicar isso aqui, porque vocês não vão ouvir em outros vídeos aí. As outras pessoas não querem falar isso para vocês, pessoal. Às vezes querem caminhar vocês enganando como coisa religiosa. Até os espiritualistas estão fazendo da espiritualidade uma coisa religiosa. Entende, pessoal? Eu sinto muito, tá? Sinto muito em falar isso aqui, mas é o que a gente está presenciando agora nessa. Tá? Então, vamos lá. Então, quando você compreender, né, pessoal? Você aí vai encontrar o equilíbrio da sua vida aqui, o equilíbrio e a harmonia, e no seu dia a dia você vai se equilibrando, tá? Aí o que mais que ele fala? Ele fala, assim o tempo espiritual é um tempo, o tempo espiritual e o tempo humano são conceitos, então, são conceitos que para a gente compreender, a sua consciência compreender. Então, são conceitos que, embora interligado, então todos dois estão interligados, o tempo espiritual e o tempo humano, aqui o tempo dessa realidade, estão interligados. Porque a gente, enquanto você está no corpo físico, você está fazendo essa interligação. Principalmente você que é espiritual, tá? Aí ele fala, é um conceito que, embora interligado, opera em dimensões diferentes. Então, está operando em dimensões diferentes. Por isso que ele tem saída do corpo, ele sai, né? Principalmente à noite, né? A maioria das pessoas sai à noite porque ela dorme, então o espírito sai do corpo. E aí vai para o mundo espiritual. Se ela sai lúcida, vendo lá o mundo espiritual, ela vai perceber o tempo é diferente. Entende? Do que o tempo aqui. Então, por isso que essas experiências também servem para isso, tá, pessoal? Para você ter a compreensão. Para mim, eu tive uma compreensão muito grande. Porque antes eu pensava como vocês pensavam, pessoal. Eu pensava que era isso aqui e não tem mais nada. Tá? Eu mesmo, nesses conceitos religiosos, eu pensava assim, pessoal. Mas é o nível de consciência que eu tava, tá? Até tirar do corpo, das pessoas. Tira esse cara do corpo aí, porque senão ele não vai compreender nada. Então, eu tive essas experiências. Serviu para que eu agora, estudando, eu compreendesse essas coisas. Então, está operando, né? A nossa consciência, tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. Aí ele fala, no plano terreno, aqui, né, pessoal? O tempo é linear, medido em segundos, minutos, horas. E está intimamente ligado à nossa rotina diárias e às obrigações sociais. Entende? Entende o que é
aqui no plano terreno, a gente segue esse tempo, né? Esse tempo linear. Porque a gente, né, conta aqui os minutos, né, o segundo, as horas, e a gente ainda conta os dias, os meses, as semanas, os meses e o ano. Não é isso, pessoal? Você conta? Então, por que a gente sabe que a maioria das pessoas sabe que a gente está em 2025? Porque a gente está contando o ano. Então, como o homem tomou consciência, começou a contar o ano. Né? Por que a gente sabe que a gente está em, né, 7/11, né, de novembro de 2025? Porque a gente vem contando, então, dias, meses, né, novembro, e ano. E aí, nesse dia, né, hoje é 7, então a gente vai contar os segundos, as horas, né, e os minutos que tá passando. Então, manhã, tarde e noite. Então, a gente está nessa linearidade, né, ligada à nossa rotina diária e obrigações sociais. Já no plano espiritual, o tempo é percebido de maneira mais fluida. Você não percebe assim as horas lá, minuto. Por isso que pessoas que tiveram EQM ou então a saída do corpo, quantos minutos você ficou lá? A pessoa não sabe, não. Nossa, parece que ficou lá uns 5, quase uns meses lá, ficou muito tempo lá, mas ela ficou poucos minutos, segundo a realidade daqui. Ela não tem, a consciência dela não consegue fazer o parâmetro. Por quê? Porque ela quer fazer o parâmetro com os minutos, as horas que a gente conta aqui. É por isso que não compreende, tá, pessoal? Então, aí ele fala, o tempo percebido de maneira mais fluida e não restrito aos limites cronológicos e conhecimento. Então, não está lá o tempo espiritual, não está a gente seguindo esse limite cronológico. Essa é a confusão, né? Porque a gente quer entender o tempo como a gente entende aqui. É tanto que Pedro, né? Pedro que fala, daqui a pouco a gente vai ler os versículos, tá, pessoal? Cenas do próximos capítulos aí, e aonde Pedro fala que um dia aqui pra gente, né? Um dia desse aqui pra gente, um dia para Deus, né? É como 1000 anos aqui pra gente. Então a gente não vive nem 1000 anos aqui nessa realidade. Entende? É um dia para Deus. Mas isso é como é que se diz? Uma compreensão da consciência das pessoas. Não significa que 1000 anos aqui na nossa realidade é um dia para Deus. Porque Deus não tem tempo, tá, pessoal? O tempo de Deus, né, na nossa vida é quando a gente está nesse despertar, fazendo aquilo que Deus quer. Então, esse é o tempo de Deus. Então, qual é o tempo, não? Né? Agora, só que pelo tempo dele, Deus marcou o tempo dele para fazer justiça. Tá? Aí vamos lá, pessoal. Aí ele fala, assim, né? Assim, essa compreensão do plano físico e espiritual, o tempo, né? Assim, a evolução da alma é um processo contínuo que acontece ao longo de várias encarnações. Então, não só nessa encarnação. Guiado pelo ritmo único do aprendizado de cada espírito. Então, vai depender do grau de consciência, tá, pessoal? De evolução que aquela consciência tem aqui.
Se ela não teve muita consciência, ela desencarnou, tá, pessoal? Ela é provavelmente que essa pessoa volte em alguma encarnação para continuar o processo, a consciência dela. Provavelmente, tá, pessoal? E quantas pessoas é ignorante, tá, pessoal? Nossa, eu tava vendo um vídeo, tá, pessoal? A polícia, né? Uma ignorância para cima da mulher, tá, pessoal? Uma mulher, pessoal, será que a gente, né, é homem, não trata a mulher dessa forma? Aí tem um policial chega lá e trata a mulher dessa forma. Ainda pior que na frente do marido, tá, pessoal? O que é que esses policial têm na cabeça, pessoal? Tá? Nossa, então, olha o nível de consciência dessas pessoas que estão trabalhando nesses setores aí. Não tem jeito, tá, pessoal? Uma consciência dessa aí pode preparar aí várias encarnações aí, tá? Para que possa chegar ao nível de consciências elevado. Pode preparar aí, tá? Porque não tem, tá, pessoal? Uma consciência daquela ali, tá? É uma pessoa que é uma autoridade aqui, né? Foi dada aqui a autoridade, tem forças, né, na mão, armas, e tá agindo daquela forma. Eu fiquei olhando o vídeo assim, eu fiquei horrorizado, tá? Porque poderia estar até acontecendo comigo aqui essa situação. Eu não sei, tá, pessoal? Na hora, qual reação eu teria ali em uma situação daquela, um policial fazendo aquelas coisas? Se fosse por minha mulher, eu não sei qual é o tipo de reação, pessoal. Essas pessoas não estão pensando nisso, pessoal. Né? E ele está usando da força que ele tem, né? Que ele tem uma arma, ele é uma autoridade colocada pelo o governador, né? Então ele está agindo nisso, colocando ali aquela força ali naquela mulher, de forma injusta. Tá? Muito fala que é o quê? É abuso de autoridade, né? É complicado, tá, pessoal? Então, uma consciência dessa, pessoal, uma consciência dessa, tem vários, né? Tem bastante aí, né? Não só também no meio da polícia, em vários setores da sociedade, tem pessoas como essa. Então, imagine, pessoal. Por isso que a espiritualidade sabe, pessoal. Sabe o que a Matrix preparou aqui, tá? E a maioria desses daí estão dormindo, tá, pessoal? Por isso que eu falei aqui, o despertar não é fácil. Já pensou um cara desse? É um policial, desperta a consciência, como é que ele vai lidar com essas situações que ele enfrenta aí? Hein, pessoal? Não vai ser fácil. Então, por isso que às vezes, para algumas pessoas, despertar não é fácil. Tá? Aí ele fala, no contexto do tempo espiritual, né? Esse processo não é medido pelo pareamento temporal terreno. Então, a nossa evolução da alma, né? O contexto do tempo espiritual, que é a gente está na evolução da alma, né? Ele fala que esse progresso da nossa alma, né, pessoal, não é medido por um parâmetro aqui da Terra. Não é medido. Então, por isso que Cristo é claro, né? O homem de Deus, né, o homem espiritual, não é reconhecido pelos bens que ele possui aqui. Se não é que ele cresce aqui, tem coisa, ele é bem sucedido, não significa que ele é espiritual. Por isso que Cristo fala isso para os apóstolos, né? Os discípulos. E fica de alerta para vocês, tá? Que sobre essas coisas de riqueza.
o homem não é conhecido pelo bem que ele possui, o homem espiritual. Então, Cristo fala isso, né? Mas veja agora o que a matriz religiosa, principalmente as evangélicas, coloca. Se você não tem nada, você é um zero à esquerda, você não é de Deus, você não é um homem espiritual. Entende? O inimigo é o contrário do que Cristo está trazendo. Então, você vê que esse pensamento que esse evangelho está trazendo não é em conformidade com o que Cristo está trazendo. Então, não é medido pelo parâmetros temporais terrenos, não é. Mas pela qualidade e a profundidade da experiência vivida e das relações assimiladas, né? Assimiladas, é isso mesmo. Então, ele está falando que é pela qualidade que essa alma está vibrando, pela profundidade, experiência que essa alma passou e das lições assimiladas que ela está pegando. Então, é isso que a gente conhece, que uma pessoa está no tempo espiritual, está nessa evolução da... Essa pessoa é uma pessoa espiritual. Não é conhecida aqui pelo parâmetro aqui dessa terra, do tempo daqui, tá? Não é conhecido. É pelo que ele está vibrando, a profundidade, a qualidade dessa vibração. Ele é conhecido por isso. Pessoal, a gente foi enganado, tá? Vocês aqui têm a compreensão, por isso que não querem que assista o meu vídeo, tá? Tem pessoas até que resistem para assistir meu vídeo, porque ela sabe que é uma pancada na alma, na orelha. Não é igual como os outros pastores estão falando. Tá? Mas uma hora você vai despertar, você vai ficar resistindo, tá? Aqui não quer ouvir, tá tudo certo. Você não quer ouvir, você tá resistindo, tá tudo certo. Mas uma hora você vai despertar. Não tem como fugir, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, é importante reconhecer que o tempo espiritual respeita o livre-arbítrio e a individualidade de cada ser. Então, é importante lembrar, né? Por isso que a gente aqui, a espiritualidade, respeita, né, pessoal? A seu livre-arbítrio. Então, o tempo espiritual, ele respeita seu livre-arbítrio, se você está entendendo, né? Se você não está entendendo, ele respeita. Então, ele respeita até o momento do abrir da consciência seu, para você entender. Então, o tempo espiritual respeita isso, tá? O quê? E a individualidade, então, a escolha, né, de cada ser que escolhe aqui. Deus respeita isso, a espiritualidade, tá, pessoal? Então, por isso que a gente aqui, tá, não faz isso. Quem faz esse trabalho é o próprio Deus, de abrir a sua consciência. Foi por isso que quando Paulo estava pregando em uma cidade, aí a escritura lá fala que a mulher que vendia púrpura, vendia flores, né? Quando Paulo estava falando, aí a escritura fala que Deus abriu a consciência para que aquela mulher entendesse o que Paulo estava falando. Paulo e Silas, né? Então, porque se Deus não abre, então, Deus só abriu daquela mulher que vendia púrpura lá, né? Parece que é a cidade, eu até esqueci o nome da cidade, a Bíblia. Então, Deus abriu a consciência para ela entender o que Paulo estava falando. Então, e depois, quando Paulo acabou ali, ela acolheu Paulo na casa dela, deu comida, né? Acolheu porque ela entendeu ali o que Paulo estava falando. As outras pessoas queriam lixar Paulo e Silas. Você vê, então, até aqui o assunto que eu estou falando, se Deus não estiver abrindo o seu entendimento,
você não vai entender nada. O que é que esse cara tá falando, pelo amor? Esse doido aí. Tá? Aí ele fala, enquanto algumas almas podem avançar rapidamente em seu caminho evolutivo, outras podem necessitar de mais tempo e experiência para superar o desafio e aprender determinadas lições. Então, tem gente que rapidamente, né, abre o entendimento. Ele entende, pessoal. Tem alma que avança rapidamente no despertar dele, no caminho evolutivo que ele tem aqui, no despertar, na evolução da alma. Tem pessoas que é rápido, mas tem outras, pessoal, que é isso mesmo, ela não entende, a consciência está em outro nível ainda, então é necessário mais tempo, experiências, coisas que aconteçam para que ela vá cair na ficha dela. É assim, a gente não tem o que fazer. E a gente tem que esperar, né? Deus abrir a consciência desse ser, dessa consciência, né? Para entender as coisas do Evangelho, né? Principalmente o Evangelho da Graça. Entende? Então a gente tem que ficar esperando. Vamos esperar aí o tempo aí para chamar. Então, por isso que eu agradeço muito, tá? Quando as pessoas vêm aqui, aí ela entende, ela se inscreve no meu canal, ela, né, ajuda, contribui, ela se dedica a essas coisas. Então, eu agradeço muito por essas pessoas aqui, tá? Mas é isso, mas não é todas, tá, pessoal? E a gente tem que entender isso, tá? O processo de cada uma, respeitando o livre-arbítrio dela, a individualidade dela, a escolha dela. Por isso que aqui eu não estou querendo convencer você, eu estou passando as verdades. E essa verdade vai falar o seu coração. É o próprio Deus que vai fazer você perceber. Não sou eu, porque se Deus não abrir seu entendimento, você não entende nada. O que é que ele fala? Nada. Segue o barco. Entende, pessoal? É isso que acontece, tá? Tomar um suquinho aqui. Vamos continuar, né, pessoal? Aí ele fala, vai precisar de mais tempo e experiência para superar o desafio e aprender determinadas lições. Então, vai precisar de um pouco de tempo aí. Ele vai continuar mais um pouco aí dormindo, né, até aprender. Aí ele fala, isso explica porque algumas pessoas, então ele está dizendo, isso explica porque algumas pessoas parecem amadurecer rapidamente. É porque ela desperta, então ela amadurece. E outras, enquanto outras, enfrentam dificuldade repetida até compreender as lições necessárias. Então, quando você fica com a cabeça dura aí e não desperta, né? Você não amadurece, esse amadurecimento é espiritual. Então, espiritualmente você não evolui, não cresce. Né? Tem outras que é rápida, mas tem outras que tem dificuldade, fica ali cometendo aquelas coisas, ainda fica ali naquela ilusão, fica presa ainda, fica ali naquele sofrimento, fica repetindo até o momento de ela despertar. Eu sinto muito, tá, pessoal? Tem pessoas que eu vejo aqui estão sofrendo. Eu posso ajudar espiritualmente? Posso. Eu vejo aí pessoas sofrendo espiritualmente, mentalmente, né? Com problemas emocionais, mas isso depende de ela me procurar, ela querer ajuda. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio da pessoa. Por isso que eu estou aqui ensinando. Se uma pessoa aqui aí vê meu vídeo, aí, nossa, ela sente no coração, nossa, eu vou procurar a ajuda aí desse irmão, o que é que ele vai me aconselhar?
ela quer, ela vem. Então, eu estou retribuindo a ajuda. Mas se você não me procurar, você ficar aí sofrendo caladinho, né? Eu te amo calado, como que... Então, se você fica assim, eu não posso lhe ajudar, por mais que eu vejo, tá? Por mais que eu conheço você, você é meu conhecido, eu vejo que você está com problema, eu não posso ajudar, pessoal. Eu tenho que respeitar a sua individualidade, o seu livre-arbítrio. Mas se você vem, irmão, você falou uma coisa aí, eu tô assim, sofrendo, tem como me ajudar? Então a gente vai. Você quer, veja o problema, se vai precisar de terapia? Então, vamos fazer terapia. Vamos conversar sobre as coisas que estão machucando você, as coisas, então. Mas eu tenho que esperar a sua decisão, seu livre-arbítrio. Eu não posso dizer, me intrometer na sua vida para mesmo eu vendo você sofrer, tá, pessoal? É isso, eu estou aqui à disposição, tá? Pessoas aqui do meu canal, quem veio atrás, perguntou a mim, tá? Veio para minha terapia, quem teve aqui, pergunta a elas se elas não melhoraram, se elas não estão melhores. Entende? E elas mesmo vai fazer propaganda, né, do meu trabalho para as outras pessoas. Para ajudar as outras pessoas que estão sofrendo. Agora, ela vai informar, agora vai depender da pessoa se a pessoa quer. Né, pessoal? Então, passa por isso, tá? Então ele diz, outras enfrentam dificuldade repetida até compreender as lições necessárias. Então, ela vai ficar ali, naquele ciclo, até ela despertar, até ela aprender a lição. O que ela tem que fazer é o bem. Então, uma pessoa dessa que está fazendo mal aí, ela não entende ainda a lição. Por exemplo, o policial mesmo que eu vi no vídeo aí, tratando a mulher daquela forma. Então, uma consciência dessa vai ter que ter várias lições para aprender, tá, pessoal? Não é como os evangélicos estão falando, pronto, aceitou Jesus, aí tá pronto agora. Tem até os evangélicos no meio aí da polícia, né, pessoal? De vários setores aí da polícia. Tem aí os evangélicos, mas não é como eles estão falando, tá? Isso aí é engano, tá? Entende, pessoal? Aí o que mais? Ele fala um exemplo prático desse ritmo, né? Do ritmo, do tempo, da frequência, né? Pode ser observado em situações de perdão e resiliência. Então, a pessoa que ela está no tempo espiritual, ela entra ela perdoa a pessoa. Ela entra naquele ritmo, ela sabe, ela perdoa, ela tem mais resiliência, então ela tem mais força do que uma pessoa que ainda não despertou, tá? É difícil, então, porque está presa ao ego ainda. Eu não vou pedir perdão, eu sou assim, eu não mudo, então ela tem essa resistência. Então ela cai logo, ela não tem força, porque ela não tem resiliência. Entende como esse tempo espiritual, a pessoa que está vivendo no tempo espiritual, é importante, pessoal? Aí ele fala, em algumas pessoas consegue perdoar e seguir em frente com mais facilidade. Então, são essas pessoas que entendem, né? Enquanto outras pode levar anos para superar ressentimento. Então, é só o tempo, né? Por isso que às vezes diz que o tempo cura, né? Porque às vezes tem pessoas que vão se livrar de mágoa, vai liberar o perdão com muito tempo ainda, tá, pessoal? E a gente tem que entender
quando chegar o perdão verdadeiro, que vai libertar aquela pessoa daqui. Mas tem outras, né? Que ela já tem uma visão mais espiritual, mas ela entende como as pessoas se comportam. E o que é que acontece? Ela tem mais facilidade, né, de perdoar e seguir a jornada dela. Porque aquele que é espiritual, ele sabe que se ele não perdoar, vai atrapalhar a evolução espiritual, a evolução da alma. Entende, pessoal? Mas mesmo assim, ainda tem alguns espiritualistas que estão apegados ao ego, a essas coisas. Ele tem dificuldade de perdoar a pessoa, tá, pessoal? Principalmente pessoas, né? É por isso que a maioria da como é que se diz? Das pessoas com problema no relacionamento, né, pessoal? Tem uma dificuldade de seguir em frente, seguir a vida, tá? Separa, às vezes até uma separação de brigas mesmo, né? Até brigas físicas, aí depois fica brigando por coisas materiais, por bens, tá? Então, olha aí, pessoal. E isso você pensava assim, no meio que a pessoa que é espiritual, é cristão, não acontece não. Olha aí, pessoal, quantos agora que estão do meio religioso, quantos estão separando? E briga feia. Olha aí. Entende? É a nossa realidade, tá? Não se assuste não que eu tô falando essa realidade, é a nossa realidade. Não tenha medo de enfrentar a nossa realidade, porque isso vai fazer com que você desperte. Então, ele fala, pode levar anos, anos para a pessoa liberar aquele ressentimento, aquele sentimento que está dentro dela. É isso, é a mesma coisa despertar, pode levar anos para você. Então, e tem pessoas com esse problema, tá? Faz a dificuldade de ela se conectar com o Criador. Eu conheço pessoas que estão no meio aí da igreja evangélica que estão com esse ressentimento. E o próprio Cristo ensina a perdoar. Mas só que o ensinar é uma coisa, agora o agir, o perdoar a ação é diferente. Tá? Então, é difícil, pessoal, mas é aonde a gente tem que vibrar. Senão a gente não vai estar nesse tempo espiritual, esse tempo de evolução da nossa alma, esse tempo onde a gente tem uma harmonia, um equilíbrio. Tá? O que mais, pessoal? Ele fala, essa diferença não deve ser vista com atraso. Então, não pode ser vista como atraso, né? Mas como uma parte do processo único da evolução de cada alma. Então, a gente não vê que a pessoa é errada, a pessoa... É o processo dela. É a maneira que a consciência dela consegue se expressar. Ela não consegue perdoar, então é o momento dela. E a gente vai ter que esperar até o momento, né? Às vezes ano, então vai levar ano essa pessoa. E pior que ela nessa vibração do ódio ali, começa a passar essa frequência para o corpo. Então, doença. Então, aquela doença vai trazer para ela refletir. Então, ela vai ter que passar por aquele processo. Poderia melhorar de uma hora para... Poderia. Mas aí você vai depender da vibração, do momento que ela vai entrar nessa realidade. Tá certo, pessoal? Então, cadê? Tá faltando mais tempo? Ainda tem tempo ali, pessoal. Vamos lá. Ele fala, assim compreender a respeito do ritmo do aprendizado espiritual nos ajuda a desenvolver paciência, empatia, tanto em relação a nós mesmos,
quanto os outros, reconhecendo que cada um está em seu próprio caminho de crescimento e que o tempo espiritual oferece oportunidade infinita para a evolução da alma. Então, pessoal, ele diz que a gente tem que compreender isso, né? Respeitar o ritmo, o aprendizado de cada ser espiritual, né? E respeitar, quando a gente compreende isso, a gente vai ter um aprendizado espiritual que vai nos ajudar. Ajudar em quê? A desenvolver a paciência e empatia pelas outras pessoas. Porque tem gente aqui, nossa, tira a nossa paciência até a última gota, tá? Tá fazendo que tá espremendo a gente, pessoal. Eu digo, nossa, o que é que essa pessoa quer espremer? Ali essas pessoas inconscientes, né? Que a gente tem laços emocionais. É até um tema que eu vou falar no próximo vídeo, né? Laços emocionais. Então, são pessoas, principalmente da nossa família, são pessoas que ficam espremendo a gente, então, para sugar nossa energia. São vampiros, né, pessoal? Não porque ela é mal, né, pessoal? Não é porque ela é mal. É porque inconscientemente, tá? Ela tá precisando da energia, né? Tá querendo chamar atenção, tá precisando de carinho, tá precisando... Então, ela tá agindo assim, então, de uma forma inconsciente, tá? Para sugar sua energia, para sugar sua atenção. E a gente, às vezes, se não compreende essas coisas, o que é que acontece, pessoal? A gente precisa ter essa compreensão mais evoluída para ajudar a gente a desenvolver na gente, né, paciência e empatia, tanto em relação a nós mesmos quanto aos outros. Reconhecer que cada um, né, a gente tem que reconhecer que cada um está em seu próprio caminho de crescimento e que o tempo espiritual vai oferecer, né? Oferece oportunidade infinita à evolução da alma. Então, a evolução da alma dessa pessoa, né? Se ela não quer agora, tá tudo certo. Uma hora o tempo espiritual vai chegar para você. O tempo de Deus. Ah, não chegou agora? Tá tudo certo. Daqui a alguns tempos aí, depois que você sofreu um pouquinho, né? Até você sofrer, então sofrimento às vezes vem para a gente aprender, tá, pessoal? Que a gente tem que entrar na energia do bem. Tem pessoas que demoram de entender isso, tá, pessoal? Pessoas que demoram, né? Porque a gente aqui está num sofrimento muito grande, né? Então, tem pessoas, se a gente não ter essa consciência, mas a gente perde a paciência com pessoas. Tem pessoas aqui que eu perco a paciência, pessoal. Que é toda hora querendo chamar atenção. Toda hora, então, essas pessoas querem sugar a sua energia. São vampiros. São aquele que tem um dentão. Quer montar para sugar a sua energia. Às vezes, não é porque ela nem percebe que está fazendo isso. Às vezes está fazendo isso inconscientemente. Entende, pessoal? Vamos lá? Já vai dar o quê? Nossa, já vai 60 minutos, tá, pessoal? Então, é isso que ele fala. Então, cada um está em seu próprio caminho de crescimento da consciência, né? De entender as coisas. Cada um está no seu nível. Então, a gente estudou aqui, né, pessoal? No meu canal, o que é o níveis de consciência. Está aqui um vídeo falando sobre isso. Então cada um está nesse caminho aí de evolução de consciência. E você que é espiritual, está no tempo de Deus, né? Precisa entender isso, tá? Para você não perder a paciência, para você ter empatia, tá, pessoal?
Porque a própria Bíblia ensina a gente ter empatia com o próximo, amar o próximo, né? Então a gente vai ter que ter essa compreensão, tá, pessoal? Agora, tem pessoas que é um pé no saco, tá, pessoal? Quer tirar nossa paciência mesmo. Então, principalmente pessoas da nossa família, tá? Não é brincadeira. No trabalho, você encontra no seu trabalho, na rua, você vai passear, você encontra as pessoas com o pé no saco. Sabe o que é o pé no saco? Então, a gente encontra essas pessoas. Mas o que, pessoal? Essas pessoas estão dormindo, estão agindo inconscientemente, não sabe nem o que está fazendo, tá? Mas ela é um espírito, é uma consciência, e a gente tem que ter paciência, empatia, esperar o momento dela entender as coisas, tá? Mas enquanto ela não entende as coisas, ela fica abusando, tá, pessoal? Essas pessoas ficam abusando aqui nessa realidade. É complicado, né, pessoal? Por isso que a gente que desperta, é complicado a gente viver aqui. Não é fácil. Mas é isso. É a nossa caminhada, pessoal. Por isso que tem uns até que quer sair daqui, pessoal. Porque não se encaixa, tá? Não se encaixa nas situações que tem aqui. Então se torna bastante difícil a convivência, tá, pessoal? Mas o que é que você tem que fazer? É isso aí. Fazer a sua parte e seja o que Deus quiser, tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá? A gente parou aqui, né? Como é que se diz? O caminho, né? Que o tempo espiritual oferece oportunidade infinita de evolução para a alma. Então, paramos aqui. Vamos para a quarta parte. Rapaz, passou rapidinho, né, pessoal? A gente já vai para a quarta parte. A gente vai, né, nessa novela, desse tema aí, que é o tempo espiritual. E você está gostando, né? Eu tô vendo aí que vocês estão me dando audiência, tá? Estão mexendo fazendo vocês pensar. Então, o propósito do vida é esse, tá? Fazer você pensar, você ter uma consciência maior e você se sentir bem, né? Eu tô vendo aí muitos, como é que diz? Feedback aí que pessoas estão sentindo muito bem com o que eu tô aqui no meu canal, né? Estão gostando, se alegrando, né, pessoal? Entrando nessa frequência, então, obrigado, tá? Agradeço a Deus, tá, pessoal? É Ele que está trabalhando. Se vocês estão parando para assistir, estão compreendendo e Deus está trabalhando na sua alma, agradeça a Ele, tá? Então, depois de falar isso, né? A gente agora eu vou agradecer a vocês, agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!